A Polícia Civil do Amazonas concluiu o inquérito sobre a morte de Débora da Silva Alves, de 18 anos, grávida de 8 meses. O corpo dela foi encontrado no dia 3 de agosto sem o bebê, em uma área de mata no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. Para a polícia, o principal suspeito da morte de Débora é Gil Romero Machado Batista. Ele foi preso no início da semana na cidade de Curuá, no oeste do Pará, e foi trazido para Manaus na quarta-feira. De acordo com a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Gil Romero teve o apoio de José Nilson, conhecido como Nego. O Gil Romero, então, resolve atrair a Débora até o local para tratarem sobre a questão da paternidade. Dentro do carro, já na usina, estacionados, eles começam a discutir porque, no dizer dele, ela já estava demais. Ela já tinha recebido R$500, ele já tinha pago alguns exames, mas ela, estando demais, queria que ele assumisse a paternidade e queria que ele desse objetos para a criança, como um berço, como utensílios que os bebês precisam. E ele dizia que era um absurdo, porque ele nem tinha feito o DNA, que essa criança podia ser de qualquer pessoa. Então, ele saiu do carro após ter agredido ela fisicamente, no momento que a gente entende que ela ficou desacordada. Ele saiu do carro, virou para o Nego e disse: "Tu garante?" No que ele falou: "Garanto." E pegaram uma corda que estava na picape Montana, dirigida pelo Nego, voltaram ao carro, ele sentou-se, o Gil Romero, sentou-se no banco de trás do Honda Civic em que ele estava, e ele disse que o Nego, então, disse: "Ela é uma mulher, ela está grávida." E aí ele disse: "Então eu vou puxar primeiro." E começou a puxar a moça pelo pescoço com aquela corda. Ela estribuchou, lutando pela vida. Ele, então, viu que tinha feito uma besteira, no dizer dele. Abriu a porta do veículo e o Nego disse: "Começou, vamos finalizar." Há 7 dias, os investigadores buscavam informações sobre o bebê que não havia sido encontrado junto ao corpo de Débora. Porém, foi apenas em depoimento que o principal suspeito do crime confessou o que fez com a criança. Segundo o relato repassado à polícia, Gil Romero retirou o bebê da barriga da mãe com uma faca de cozinha, depois colocou em um saco de estopa junto a resto de construção e levou até o porto da Ceasa, onde pegou uma lancha e jogou no meio do rio. No entanto, o Gil Romero, ainda no trabalho, começou a pensar que se aquele corpo fosse encontrado e aquela criança fosse submetida a DNA, ele seria imediatamente o principal suspeito do crime. E ele disse que se desesperou e pegou uma faca de pão que se encontrava lá no local onde ele trabalhava, abriu a barriga da moça, desceu novamente, onde estava o tonel, abriu o tonel, com uma faca de pão, extraiu a criança, que já estava morta. Então, ele pegou um saco de estopa, encheu de objetos metálicos, de resto de obra, do que ele encontrou, fechou aquele saco, colocou um outro saco, colocou isso tudo no porta-mala do carro dele. Chegou a dar carona para um vigilante que precisava pegar um ônibus mais à frente, no final do expediente. Foi até o porto do Ceasa, estacionou o carro dele, pegou um mototáxi com aquela sacola, foi até o porto, viu um catraieiro, que inclusive a gente queria ouvir esse catraieiro, e ele não se preocupe em nos procurar, porque ele não cometeu crime algum. A gente até aproveita aqui o espaço e faz esse apelo para esse catraieiro procurar a gente para ser ouvido. Resolveu atravessar para o lado do careiro e, no meio do rio, ele arremessou esse saco, que afundou imediatamente devido ao peso. Só estavam ele e o catraieiro perguntou o que ele tinha jogado, e ele disse: "Esse é um resto de obra." Ainda nesta quinta-feira, a esposa de Gil Romero se apresentou na sede da Delegacia Geral, acompanhada de um advogado. Os delegados afirmam que não encontraram indícios do envolvimento de Ana Júlia Azevedo Ribeiro. Com isso, a polícia considera encerradas as investigações da morte
e afirma que Gil Romero e José Nilson vão responder por diversos crimes. Ele afirma categoricamente que a esposa dele não tem qualquer tipo de envolvimento. Ele diz para a gente que a esposa dele ele só avisou para a esposa que ele havia havia feito uma besteira e teria que sumir. Mas, por enquanto, eles respondem pelo feminicídio qualificado, pelo aborto, porque aparentemente a criança não chegou a nascer, respondem também pela ocultação de cadáver.